Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal FI da Questão. Ivan aqui falando. E hoje bora bater um papo aí sobre o BTLG, Fundo de Logística do BTG. Vamos ver aí o que rolou durante esse mês, né? Então a gente vê aqui as principais características, né? Tem uma taxa de 0,90 ao ano. Valor de mercado não, aqui a gente pula. Valor de mercado em cota, R$101 está sendo negociado aí. O valor patrimonial, R$104. Está pagando aí 78 centavos por mês. Um total de 385 mil cotistas, né? E está dando um dividendo anualizado aí de 9,4. Tem 34 imóveis, uma vacância financeira de 1,9 e uma ABL total aí de 1.300.000 metros quadrados. Então, aqui a gente vê na parte de mensagem aos investidores. Ele aqui informa que o BTLG conta com 34 imóveis, né? 3 desses estão em processo de venda, a gente vai ver um pouco mais abaixo. Totaliza aí 1.300.000 metros quadrados, 90% está em São Paulo, né? E tem uma vacância financeira aí de 1,9. Que ainda ele fala que no fechamento desse mês foi conhecido um lucro de 6 milhões, equivalente a 15 centavos por cota, decorrente da parcela recebida no mês de abril, que foi referente à venda desse BTLG Feira de Santana e BTLG de Guarulhos. Com o reconhecimento desse montante, a reserva gerencial do fundo passou a atingir o patamar de 67 centavos, então aumentou aí sua reserva, né? Na parte comercial, a gente vê que o fundo permanece estável, sem grandes movimentações de inquilinos, mantendo uma vacância estrutural em patamares saudáveis. Em relação à prospecção de novos locatários, eles seguem com tratativas avançadas já para fazer a locação desse BTLG Swap e do Ribeirão Preto. Aqui ele traz uma sessão especial informando sobre a proposta que ele fez para a aquisição do SARI, né? Então assim, pessoal, não vou entrar em muitos detalhes aqui, eu já gravei sobre quando saiu o fato relevante, então eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhadinha, tá? Mas basicamente é o seguinte, ele quer fazer a aquisição do SARI com pagamentos em cota, né? Então ele vai emitir a valor patrimonial, vai fazer o pagamento de SARI em preço a mercado, mais 10%, e já está com... só dependendo da aprovação dos cotistas aqui. Somente isso, né? Enfim, bora seguir aqui, tá? Então a gente vê aqui a composição do resultado, né? A gente vê aqui em maio o quanto que vem de receita, receita financeira, enfim, a gente vê melhor aqui um pouco mais embaixo. Histórico de resultado, a gente está vendo até em relação ao guidance aqui, até esse primeiro semestre de 2025, apesar que aqui tem um espaço grandão, né? Aqui 2025 a gente imagina que até que é dezembro, mas não, somente primeiro semestre. Então a gente vê uma barra inferior aí de 76 centavos, superior de 82 centavos, e ele tem pagado aí 87. Então vamos ver no segundo semestre como que vai ficar, se ele vai aumentar um pouco mais. Aqui a DRE dele, que para mim é das melhores não, é a melhor do mercado. Então a gente vê aqui que é tudo separadinho, tudo muito bem colocado aqui, o que é o que, então fica muito bom assim. Quem dera todas as DRE fossem assim, né? Então a gente aqui vê em maio a receita que veio, né? As despesas, e aqui já tem o consolidado, né? Que é o NOI, que é receita menos as despesas, né? Aí aqui a gente vê receita eventual, que é lucro, né? Quando ele tem algum lucro, os ajustes, fluxo financeiro, né? O que vem de caixa, o que vem de fundo imobiliário e de CRI, a despesa, o resultado que deu, as despesas, enfim, a gente vê aqui todo o resultado do fundo, quanto que ele distribuiu e quanto que ele tem de resultado acumulado, né? Então a gente vê até aqui a evolução dos rendimentos, né? Ele vem pagando 78 centavos aí já tem um bom tempo. Aqui é uma distribuição que ele faz no final de cada semestre, quando tem lucro acumulado, né? Seguindo aqui, a gente vê a parte de vencimento dos contratos. Então, para 2025 aí tem bem pouco, né? Aí depois já começa a subir um pouco, né? Em 26, 15%, em 27, 17%, 28, 14%. E a partir de 2029, 49% aí, né? Revisional
tem 16% durante esse ano e no ano que vem mais 27%. Mês de reajuste. Aqui a gente já pegou esse relatório até maio, então aqui já foi feito o reajuste, né? Tem mais aí 45% aí até o restante, até o final do ano, né? A geografia dele aqui, onde que ele tá, né? Então a gente vê aqui todos os locais. 90% da BL está em São Paulo. Então a gente vê aqui o indexador, que é praticamente 100% aí IPCA, né? Inquilinos por setor, a gente vê um pouco de tudo. E-commerce, varejo, alimentos e bebidas, logístico, tipologia dos contratos, contrato atípico e contrato típicos, perfil dos ativos. Então a gente vê que é tudo logística, né? Praticamente, aí tem um industrial e um varejo, que é a parte de tipo de multa. A gente vê saldo remanescente do contrato, de 13 a 18 aluguéis, enfim, isso aqui é todas as partes de multa, né? Vacância dele, a gente vê, ó, vacância irrisória, 1%, o histórico dele de um ano é de 2 a 1%. E aqui a liquidez como que ele tá, né? Então ele tem 610 em caixa, mas ele tem uma parcela bem pesada para pagar nesse segundo semestre. Tem isso aqui de alavancagem e o caixa livre aqui dele tá 471, né? Se ele fizer a incorporação do SARI, né? Conseguir incorporar ele, vai pegar 2 lajes aí, vai vender, então vai aumentar esse caixa aqui dele. Aqui ele traz uma partezinha do histórico de vendas, né? Então a gente vê que ele costuma desinvestir por volta de 12 a 15% do seu patrimônio, destravando lucro para o cotista. Então, nos últimos 3 anos aí, ele vendeu 771 milhões. Nesse ano, ele está em negociação para vender 187 milhões. Já fez aí lucro com venda 4,48 e maior valor de laudo, né? 27% que ele acaba vendendo, 27% acima do valor de laudo, né? Que na evolução dos indicadores, então a gente vê a distribuição dele, né? Já vem em 78 centavos, já tem um tempinho. Aqui o quanto que gera de liquidez, então nesse primeiro semestre aí de 2025, a média de 7 milhões por dia. Número de cotistas só vem subindo. A rentabilidade dele aqui, a gente vê que ele bate tudo. O que você botar aqui, ele bate. É um fundo aí de junho de 19. Aqui os ativos dele, né? Então a gente vê que tem muita coisa aqui no raio de 30. Aí mais muito também aqui no raio de 60 e alguns fora desse raio aqui, né? Então até ele coloca aqui a porcentagem por localização. Então 32% do portfólio está no raio de 30, mais 40% do portfólio no raio de 60 e o restante acima de 100 km de São Paulo e 11% são em outras regiões. Aqui a gente vê o portfólio atual, né? Então todos os galpões dele aqui com metragem, vacância, enfim, todas essas informações, né? E aqui embaixo a gente vê os 3 que ele está vendendo. Então a localização dos imóveis em processo de venda. BTLG de Campinas, o BTLG de Guarulhos e o BTLG Camaçari, na Bahia. Então, só esses 3 aqui, mais 187 milhões aí que ele informou, né, que está vendendo. Aqui a gente vê o cronograma, como é que tá. Então, o último fato relevante dele aqui foi da aquisição do SARI. A alavancagem dele, a gente vê aqui os CRIs que ele tem, né? Então, quanto que ele tem de ativo, passivo dele, alavancagem. O cronograma aqui que ele tem. Então a gente vê aqui, ó, no segundo semestre de 2025, aquela parcela mais pesada que eu falei, a questão do BTLG de Campinas 2 e o Cajamar. Tem 339 milhões para pagar. Aí tem umas parcelinhas a receber aí também, né? Tem que pagar mais um ano, quarto trimestre de 2025. Aqui é segundo trimestre, na verdade. Falei semestre, segundo trimestre. E aí tem aqui para pagar, né? A alavancagem dele, então a gente já viu ali em cima, né? Aqui ele traz mais detalhes. Então, quanto que é o saldo devedor de cada uma delas. Total aqui, 140 milhões. Tudo dívida até barata, né? IPCA mais 5,9. Então a gente vê aqui o fluxo como que vai ficar, né? Ela vai caindo aí
cotação histórica e volume mensal negociado. Rentabilidade dele a gente já viu lá em cima. E é isso, pessoal. Aqui ele traz mais um pouco sobre o SARI, mas como eu falei para vocês, né? Já gravei um vídeo dedicado a isso. Já deixei aqui nos cards. E é isso, pessoal. Mais um mês aí de BTLG. Cara, fundo redondinho, redondíssimo aí, não tenho o que falar. Tá fazendo frente aí mesmo ao HGLG, né? E é isso, pessoal. Não tem muito o que encher aqui, não. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, segue lá no Instagram, @o Fi da Questão. Valeu, pessoal. Abraço.